Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje aí estamos resolvendo mais umas questõezinhas do PAIS 1 de 2011, beleza? Então, bora lá. Primeiramente, ele dá essa imagem pra gente, onde a gente tem tipo um rebocador carregando um barco ou um navio com a velocidade constante através de um cabo ou um objeto que liga eles dois, beleza? Então tá, bora ler o textinho? O diagrama acima representa um rebocador e um navio conectado por dois cabos de aço unidos por um dinamômetro D. O rebocador desloca-se com velocidade constante V. A mola do dinamômetro está distendida 50 centímetros da sua posição de equilíbrio e o ângulo que os cabos fazem com a horizontal é θ igual a 30. Então, beleza, galera? A partir desse textinho, bora tentar fazer essas três questãozinhas. Então aí, questão 61. A razão entre o módulo da força de atrito do navio, então a razão entre o módulo da força de atrito do navio com a água e a constante elástica é maior que 0,5? Bora ver se isso é verdade. Então o que a gente quer saber? A gente quer saber se o módulo da razão, ou seja, a divisão entre a força de atrito e a constante elástica da mola, que a gente geralmente chama de K, é maior que 0,5 metros. Então, isso que a gente quer saber. Beleza? Então tá bom. Para responder essa questão, eu vou trazer primeiramente aqui o nosso sisteminha. Vou afastar esse FK aqui um pouquinho para o lado. Então tá. FAT sobre K é maior que 0,5. Vou deixar assim e bora responder a questãozinha. Então tá bom. A gente quer saber o módulo da força de atrito do navio primeiramente. Então tá bom. A gente sabe que a força de atrito é contrária ao nosso movimento. O nosso movimento está apontado para a direita, portanto, o nosso atrito está para a esquerda, o movimento, e o atrito logo vai estar apontado para a direita. Então aqui, ó, a força de atrito está nesse sentido aqui. Beleza? Olha que legal. Existe outra força, Isaac? Existe. A gente sabe, de acordo com a questão, que os dois navios estão sendo ligados através de um cabo com um dinamômetro que tem sua mola distendida. Beleza, já que tem uma mola, a gente vai ter uma força aqui de resistência, que é a nossa força elástica. Nesse sentido aqui, a nossa força elástica. Beleza, galera? Então tá bom. Agora, olha que legal. Nossa força elástica está na diagonal. Então, o que a gente pode fazer? Decompor ela. Beleza, bora decompor então. Bora decompor em Fy, que é o vetor na horizontal, na vertical, e Fx, que agora sim vai ser o nosso vetor na horizontal. Então, Fx horizontal e Fy vertical. Beleza nesse ponto? Então tá bom. A gente quer saber sobre a força de atrito, beleza? Uma relação entre a força de atrito e a constante da mola. Então, qual desses vetores a gente vai utilizar? Vamos usar o vetor Fx, Isaac. Por que o vetor Fx? Pois já que ele está no mesmo sentido da força de atrito, vai ser muito mais fácil da gente utilizar. Ambos estão na horizontal, então é mais fácil a gente calcular eles dois, ou seja, utilizar eles dois. E olha que legal, a gente tem esse nome aqui, velocidade, que está um pouquinho apagado por causa do desenho, mas ainda dá para ler um pouquinho. Constante, velocidade constante. Quer dizer, já que a velocidade é constante, a força resultante atuando nesse sentido tem que ser igual a zero. Beleza? Então, a força resultante que atua no nosso barco nesse sentido tem que ser igual a zero. Portanto, quais forças que a gente tem nesse sentido? Na horizontal, temos as forças de atrito, FAT, beleza? E a força Fx. Então, menos Fx, porque FAT está apontado para a direita e Fx para a esquerda. Então, vou dizer que FAT é positivo e Fx negativo, beleza? Tem que ser igual a zero. Portanto, FAT, passando Fx para o outro lado, FAT é igual a Fx. Beleza? Muito interessante esse ponto, beleza? Que FAT é igual a Fx. Tá bom. Bora tentar achar algo para calcular o nosso Fx. Beleza? Como a gente tem deu uma decomposição de vetor na diagonal, a gente pode tentar fechar um triângulo com isso. E como a gente tenta fechar um triângulo com isso? Bem simples. A gente pega o nosso vetor Fy e joga para cá. Então, Fy jogando para cá. E o nosso Fx nós jogamos para cá. Fx, beleza? E onde vai ficar o nosso vetor Fe, que é a nossa força elástica, vai estar nesse sentido aqui, mais ou menos aqui, beleza? Vou apagar aqui só para ficar bonitinho o desenho. E fazer aqui a setinha mais bonitinha e colocar Fx, beleza? Onde fica o ângulo θ? Bem simples, o ângulo θ não está sendo formado com horizontal, então ele vai continuar na horizontal, aqui o nosso ângulo θ, beleza? Olha que legal, aqui é Fe. E como a gente calcula Fx? Bem simples, Fx não está com cosseno, portanto, para calcular Fx é bem simples, Fe vezes o
cosseno do ângulo, pois ele está com um ângulo. Já que ele está com ângulo, você é só multiplicar o FE por o cosseno. Então, fx é FE vezes cosseno do ângulo. Beleza, achamos um valor para fx. Bora tacar ele aqui? Bora. Então, FAT vai ser igual a fx, que fx é FE vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Como a gente calcula FE, que é força elástica? Força elástica é bem simples. É constante vezes deslocamento da mola. Beleza? Constante da mola vezes deslocamento dela. Então, FAT, galera, vai ser o quê? Constante vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Qual é o cosseno do ângulo? De acordo com o texto, o ângulo vale 30 graus. Beleza? Legal. Não queremos achar uma razão da força de atrito com a constante? Então, bora passar essa constante dividindo. Então, FAT dividido por K é igual o deslocamento vezes o cosseno de 30. Beleza? Tá. Qual foi o deslocamento da mola? Foi, de acordo com o texto, 50 centímetros. Podemos trabalhar com centímetro? Não, pois a nossa resposta está em metros. Então, bora transformar em centímetros para metros. Portanto, é só multiplicar, por 100. Logo, 50 dividido por 100, 0,5 metros. Beleza? Então, tá bom. Baixar aqui um pouquinho. Então, FAT, a força de atrito sobre a constante da mola, vai ser 0,5. Qual é o cosseno de 30? É simples, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,86. Então, FAT sobre K é igual a 0,5 vezes 0,86. E isso é igual aproximadamente a 0,43. Beleza? Portanto, a razão entre FAT e a constante molar é quanto? 0,43. Então tá, voltando lá para cima, a gente descobriu que essa razão vale quanto? 0,43. E 0,43 é maior que 0,5, galera? Não. Então, o que a gente pode dizer? Podemos afirmar que essa questão está totalmente errada, pois a razão entre a força de atrito e a constante molar não vai ser um número maior que 0,5. Beleza, galera? Então, bora seguir para a próxima questão? Questão 62. O trabalho realizado pelo motor do rebocador é nulo, pois a velocidade é constante. Bora ver se é verdade. Então tá bom. A gente quer saber se o trabalho realizado pelo motor é nulo. A gente sabe o que o motor faz, galera. O que o motor vai fazer? O motor, ele vai exercer uma força. Uma força para movimentar. Movimentar o que, Isaac? Movimentar nossa embarcação, objeto ou algo do tipo. Como a gente está trabalhando com barco, então uma força para movimentar o nosso barco. Trazendo para cá a nossa imagem, passa ela aqui um pouquinho para baixo, essa imagem. O que a gente pode ver? A gente vai ter que logo o nosso motor está fazendo uma força nesse sentido aqui. Beleza? Mas, Isaac, você não disse que quando é velocidade constante, a força tem que ser igual a zero? Falei, mas a força resultante tem que ser igual a zero. O que é força resultante, galera? O somatório das forças que atuam no nosso corpo. Beleza? Então, a gente sabe que nesse barco tem outras forças. Exemplo aqui é a força de atrito que a água faz. Então, essa força de atrito mais essa força aqui tem que ser igual a zero e mais as outras forças também que estão no nosso sistema. Beleza? Então, a força resultante tem que ser igual a zero. Essas forças, F, que é a força do motor, que faz o corpo movimentar para frente, não precisa ser igual a zero. Ou seja, ela não é igual a zero, pois ela está tentando movimentar o corpo para frente. Beleza? Então, essa força F, já bora colocar aqui, é algo diferente de zero. Beleza? Então tá bom, a gente quer saber sobre o trabalho realizado por ela. E como a gente calcula trabalho? Trabalho, galera, a gente sabe que é força vezes deslocamento. Tá, a gente sabe que existe uma força, então check aqui. E deslocamento tem? Ué, o corpo está andando. Já que o corpo está andando, daqui a pouco ele está nesse ponto aqui, ele já está nesse ponto, daqui a pouco ele pode chegar aqui, depois ele vai chegar mais para lá e assim por diante. Logo, está gerando deslocamento, beleza? Ele está mudando, está trocando sua posição, portanto há deslocamento, então check. Então o trabalho, galera, já que a gente vai ter uma força diferente de zero e um deslocamento diferente de zero, portanto o trabalho é algo diferente de zero. Beleza, galera? Então o trabalho não é nulo, esse trabalho não é nulo. Portanto, galera, essa questão, podemos afirmar que essa questão é errada, beleza? Pois o trabalho não é diferente de zero. Beleza, galera? Bora seguir para a próxima. Questão 63.
O módulo da energia potencial elástica da mola em joules é 8 vezes menor que o módulo da sua constante elástica. Bora ver. Então a gente quer saber se o módulo da energia potencial elástica, energia potencial elástica é 8 vezes menor que o módulo da constante elástica. Então tá. A questão fala que se energia potencial elástica, então PE, energia potencial elástica, é 8 vezes menor que a constante elástica. Então, K dividido por 8. 8 vezes menor. Bora ver se é verdade. Então tá. Galera, como a gente calcula energia potencial elástica? É bem simples. Constante vezes deslocamento ao quadrado dividido por 2. Beleza? Então tá bom. Constante, a gente não sabe o valor. A gente sabe o valor do deslocamento x? Sabemos que x vale 50 centímetros. Beleza? Porém, para a gente trabalhar com a nossa fórmula de energia, precisamos trabalhar em metros. Portanto, a gente só precisa dividir por 100. Beleza? Então, 50 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,5 metros. Então, agora utilizando 0,5. Então, 0,5 ao quadrado. Beleza? Dividir por 2. Quanto é 0,5 ao quadrado, galera? Bem simples. É 0,25. Então, 0,25 sobre 2. Agora vem o pulo do gato da questão. Bora olhar aqui, galera, por 0,25. O que é 0,25? Você concorda comigo que 0,25 é a mesma coisa que 25 dividido por 100? Beleza? Então, o que a gente pode fazer? Dividir em cima e embaixo por 25. Ou uma palavra mais fácil, simplificar. Então, 25 dividido por 25, 1. E 100 dividido por 25, 4. Então, 0,25 é igual a 1 quarto. Beleza? Então, bora colocar aqui, ó. K vezes 1 quarto sobre 2. Beleza? Agora, temos divisões de frações. O que a gente faz? O primeiro pelo invés da segunda. Qual é o primeiro? A parte de cima. Então, a parte de cima é K e 1 quarto. E a parte de baixo é 2. Então, o inverso da segunda. Como a gente inverte esse 2? Bem simples. Você lembra que o número 2 tem aquele 1 escondido embaixo dele, e a gente só inverter. O que está em cima, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, 1 sobre 2. Invertemos. E como a gente faz essa multiplicação? Bem simples. Lembrando que o K também tem o número 1 escondido, e a gente faz o de cima por de cima e o de baixo pelo de baixo. Ou seja, K vezes 1, que é K, vezes 1, que é K. Portanto, isso daqui, passando aqui para o lado, é K sobre 1 vezes 4, 4, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8. Portanto, a gente descobriu que a nossa constante elástica é 8 vezes menor que que a nossa energia potencial elástica é 8 vezes menor que a nossa constante elástica. Logo, podemos dizer que essa questão está correta, beleza, galera? Então, você chega lá no caderno da resposta e marca lá a opção certa, beleza? Então, galera, ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, comentar qualquer dúvida que você tiver. Não se esqueça de dar o like para poder ajudar o canal, beleza? E não se esqueça de se inscrever, de seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão tudo na descrição. Muito obrigado, um beijo e bons estudos.